A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é o nosso 49º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento faremos a leitura hoje de Levíticos, capítulo de número 13 e o capítulo de número 14, e logo no vídeo sequência faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao 31. Desde já eu quero pedir a você, se é a primeira vez que aqui está participando conosco desta leitura diária, que participe através das nossas 3 redes de contato, sendo elas Facebook, Instagram e YouTube. Todos os 3 têm por nome Leitura Bíblica em um Ano. Caso você procure alguma dessas redes sociais e tenha dificuldade de localizar, só solicitar através dos comentários aqui embaixo o link de direcionamento para a rede social que você está tendo dificuldade de localizar, que eu encaminharei com todo prazer a você. Então eu só quero pedir a você que, se possível, convide mais pessoas para estar conosco nessa leitura diária, para que assim como eu e você tem sido abençoado, todas as outras possam assim também ser abençoadas juntamente conosco. Amém? Vamos iniciar então a leitura, capítulo de número 13 de Levíticos, o versículo de número 1. Está escrito assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne com praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Mas, se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos, o sacerdote o examinará. E eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas, no dia em que aparecer nela a carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote,
E o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parecer mais funda do que pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparecer pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a ampola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando-a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação de queimadura é, portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo, fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra, da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrar o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, ou lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois que sua purificação se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto nela crescer, a tinha está sã, limpo está, portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas, brancas, bostela branca é que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está.
Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca envermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelha, ou vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, parecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então, examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas, se vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, eis que, se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimará. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então a rasgará da veste ou da pele ou do fio urdido ou do tecido. E se ainda aparecer na veste ou no fio urdido ou no tecido ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste ou o fio urdido do tecido ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Capítulo de número 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinará. Eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e o soltará, a ave viva, sobre a face do campo.
E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, no 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares amassadas com azeite, e um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa e log de azeite, e os moverá para a oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas, são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta, pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele
em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Versículo 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: que tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora, da ponta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga das paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras paredes e as porão no lugar das primeiras paredes, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois se arrancarem as paredes e depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará examinando. Eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas paredes e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa se não tiver estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 vezes, e pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e do apóstema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amém, queridos? Agora vai lá para o nosso 49º dia de leitura do Novo Testamento, e nós vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao 31. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, e desculpa pela dificuldade de ler em algumas passagens, tá? Mas leia e releia quantas vezes forem necessários. O importante é você entender, e o importante é você estar cada vez mais próximo do Senhor. Amém? Deus te abençoe e te aguardo lá na leitura do Novo Testamento. Paz!